Caro Nuno Botelho, queria, em segundo lugar, cumprimentar todos os membros da direção, em particular os dois hoje eleitos de novo, ou pela primeira vez, melhor dito, porque, enfim, eu era o decano dos membros da direção. Não era o mais velho, mas era o mais antigo e, portanto, obviamente que lhes queria dedicar isso. E queria cumprimentar todos os presentes, muitos dos quais eu conheço pessoalmente, uns melhor, outros pior, e vou fazê-lo na pessoa de uma das nossas referências, eu diria, académicas, políticas e culturais desta cidade e do país, que é o professor Valente de Oliveira. Ao cumprimentá-lo, cumprimento todos. Acho que ele representa bem o espírito da cidade e, portanto, representa bem todos aqueles que aqui estamos. Enfim, eu preparei mesmo, fiz o trabalho de casa e vou cumprir, porque senão o Primeiro-Ministro bate-me, porque ele quer que nós cumpramos. Mas queria só dizer o seguinte: eu estou absolutamente emocionado e comovido porque, de facto, isto que eu vou dizer eu sei que é arrogância, porque, obviamente, esta casa é a minha segunda casa. Claro, escolher isto para a segunda casa é evidente que é de facto uma soberba enorme, mas eu sinto o Palácio da Bolsa e a Associação Comercial como a minha segunda casa. E foi assim que vivi nesses 22 anos. Portanto, é uma coisa que diz mesmo, diz-me muito, pronto. E, portanto, sinceramente podem imaginar o que significa para mim este gesto generoso. Claro, com duas incongruências. A primeira é que ainda não começaram os Jogos Olímpicos, portanto não havia lugar a medalhas de ouro. E a segunda é que talvez ainda é muito cedo para começar a receber medalhas. Portanto, normalmente quando se começam a receber medalhas é porque nos querem afastar. E, portanto, enfim, mas devo dizer que, digo isto com toda a humildade, é de facto, isto tem para mim um significado enorme, transcendente, para lá daquilo que a maioria aqui pode imaginar, porque julgo que isto é só uma declaração de circunstância. Enfim, eu estarei eventualmente disponível para... só uma coisa que queria dizer, porque queria dizer que tudo aquilo que o Nuno disse sobre mim, eu posso dizer sobre ele, com duas exceções. Ele não foi meu professor e também não foi meu padrinho de casamento. Portanto, tirando essas duas coisas... o resto, eu posso dizer, é uma amizade realmente muito antiga e é de facto uma amizade que também se forja nos bons momentos, porque eles são para partilhar, mas que é partilhada nos momentos maus e naqueles que às vezes não são assim tão maus, mas nós vivemos como se fossem péssimos, que nos acontece a todos na vida isso. E, portanto, queria dizer que isso é de facto verdade. Bom, eu estarei depois disponível, eventualmente, se houver tempo, não agora, mas depois de jantar, para trocarmos algumas impressões, porque eu sei que a curiosidade é imensa, embora as perguntas eu possa já adivinhá-las, mas, julgo eu, mas eu devo dizer que queria fazer aqui uma breve, e será mesmo muito breve, sucinta, portanto será esquemática, superficial, uma breve caracterização dos pilares essenciais da política externa portuguesa e da nossa visão para o futuro, que não deixará de encerrar ao mesmo tempo, como julgo que verão, uma ideia de Portugal, uma ideia do que nós somos enquanto Estado, enquanto identidade política, ou se quiserem, talvez seja melhor dizer assim, enquanto identidade geopolítica. Lanço, pois, a pergunta: geoestrategicamente, o que é Portugal? Independente desde 1143, Portugal tem as suas fronteiras praticamente inalteradas desde o Tratado de Alcanices em 1297. Esta constância geográfica e o desenvolvimento temporão quase precoce da ciência náutica deram a Portugal a sua mais importante característica geoestratégica. Portugal é um país atlântico. Numa definição, uma definição que é inteiramente minha e da minha autoria, embora já a veja agora, porque tenho feito muitos discursos a circular livremente e sem direitos de autor, na minha definição, Portugal é uma ilha rodeada de mar e de Espanha por todos os lados. Que o mesmo é dizer
que Portugal é um Estado marítimo, ou como agora pomposamente se formula, um Estado oceânico. Mais surpreendentemente, Portugal é um país do Norte, pese embora seja muito corrente a sua qualificação como um país do Sul. Pensemos bem, Lisboa está praticamente na mesma latitude de Nova Iorque e ninguém se atreve a dizer que Nova Iorque é uma cidade do Sul. Portanto, Portugal é um país do Norte. Indo adiante, a partir do século XV, a pressão do continente empurrou-nos para o mar, onde Portugal vai encontrar e encontrou a sua profundidade estratégica. Podemos vê-lo numa dimensão intrinsecamente política, segurança e defesa, no Atlântico Norte e na nossa relação histórica com o Reino Unido, com quem temos a aliança de defesa mais antiga do mundo, forjada com o casamento real de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre, que decorreu a poucas centenas de metros deste local, na Sé Catedral do Porto, que é bem visível a partir da varanda da frente do Palácio. Podemos ver também, na parceria com os Estados Unidos, e aqui o arquipélago dos Açores, por razões mais do que geográficas, adquire um papel central, e na nossa convicta pertença à NATO, de que somos membros fundadores. Num certo sentido, esta dimensão atlântica de segurança e defesa, neste sentido, os Estados Unidos e a NATO são uma espécie de sucedâneo e de sucessores da velha aliança com a Grã-Bretanha. Representam o mesmo tipo de aliança. Levando mais longe essa profundidade oceânica, de um ponto de vista histórico, cultural, político, económico, o Atlântico Sul, o Brasil e a costa ocidental da África foram e são absolutamente fundamentais. E para além desse Atlântico Sul, houve sempre o cruzar do Cabo da Boa Esperança, a chegada a Moçambique, ao Golfo Pérsico, à Índia, à Malásia, à Indonésia, ao Vietnã, à China, a Macau e, em 1543, ao Japão. Durante o inverno, em cada janeiro, fevereiro ou março, vemos esta herança nas ruas do Porto, cobertas de camélias e magnólias, espécies vindas diretamente do Japão para esta cidade. Portugal é, assim, a porta, o Porto Atlântico da Europa, geográfica e historicamente. Sabemos bem que Portugal, não por acaso, houve do Porto cidade, o seu nome. Que marca mais identitária queríamos para um Estado marítimo de que ostentar a palavra Porto na sua designação? De cada vez que gritamos Portugal, estamos a evocar um porto de mar. Essa vocação marítima deu-nos não só a profundidade estratégica, mas também a projeção linguística. Todos conhecemos a profecia de Fernando Pessoa. A minha pátria é a língua portuguesa. Há hoje, nessa pátria, 300 milhões de cidadãos. Quase 300 milhões de cidadãos. Mas a língua portuguesa é hoje a língua mais falada no hemisfério sul. Não há política externa que possa resistir a esta imposição demográfica. A nossa pátria, língua portuguesa, contamina e conforma a nossa política externa. Desde logo porque nos deu uma comunidade de países que adotaram a língua portuguesa como língua oficial, onde, de igual para igual, estes povos irmãos continuam uma relação multissecular entre Portugal, o Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau. Passando páginas à frente, se é verdade que esta vocação marítima nos fez voltar para o mar, a Revolução dos Escravos de 25 de abril de 74, cujo 50º aniversário celebramos, marcou um regresso de Portugal à Europa, como Ulisses, o Odisseus da Odisseia, regressou a Ítaca. A Europa foi fundamental para a fundação de Portugal.
desde os cruzados ingleses, flamengos, franceses, que apoiaram o nosso primeiro rei, em acordos tecidos aqui na bacia do Douro, na Foz do Douro, e que permitiram a reconquista de Lisboa, ao Papa, à bula Manifestus Probatum, que consagrou a independência nacional em 1179, Portugal fez desde o início parte integrante do borbulhar do continente europeu. A EFTA, o Conselho da Europa, a União Europeia eram um destino para Portugal. Como a Ítaca do grande poeta grego Cavafi, a Europa, mais do que um simples ponto de chegada, era o nosso destino no duplo sentido de destino. Destino geográfico e destino escatológico. A democratização, a descolonização e o fim do Império, em simultâneo com a transição democrática em Espanha, acabaram com esta relação ambígua entre a terra e o mar, entre o mar e a terra, entre a Europa e o Atlântico, entre o Atlântico e a Europa. Escolhemos democraticamente o nosso retorno à Europa, como participantes convictos do processo de integração a que nos juntamos em 1986 e em que temos estado sempre no centro e no epicentro das políticas europeias. A política de coesão, a moeda única, o programa Erasmus, o espaço Schengen são conquistas que todos os portugueses valorizam. Somos, pois, e então, atlânticos e europeus. Europeus e atlânticos. Os europeus atlânticos. Temos, evidentemente, desafios. Enormes, terríveis desafios, como têm todos os povos e todas as nações. E desafios comuns a estes dois espaços, atlântico e europeu. A guerra na Ucrânia ou o conflito no Médio Oriente assolam-nos diariamente e justificam, por parte de Portugal, uma atenção permanente. Diria, no entanto, que no médio prazo, o nosso maior desafio, que se deve converter num verdadeiro desígnio e propósito nacional, é o relançamento do Atlântico. Numa sociedade global que se vira cada vez mais para o Indo-Pacífico, a história retornou a uma equação tradicional: a Europa e a sua vizinhança. Com a viragem para o Indo-Pacífico, teremos de encontrar centralidades alternativas e de aproveitar plataformas de atuação nessa nova centralidade. Precisamos, por isso, de um relançamento do Atlântico, não só na sua vertente militar, e aqui a NATO ganhou nova polaridade nos últimos 2 anos, após anúncios precoces de coma induzido ou mesmo de óbito, mas temos também de atuar num Atlântico económico e político. Como relançar o Atlântico? Como fazer dele um centro global de paz, segurança, prosperidade, que possa competir com o Indo-Pacífico e evitar uma futura unipolaridade, sediada na Ásia ou sediada entre as Américas e a Ásia? Do ponto de vista de Portugal, o roteiro para o ressurgimento do Atlântico é bastante claro, embora não se mostre facilmente execuível. Por um lado, precisamos de concluir o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que é de importância vital para a Europa e para a América do Sul e para reduzir a dependência destas duas economias do mercado chinês. Por outro, temos de olhar para um novo TTIP, uma nova parceria de comércio e investimento entre a América do Norte e a União Europeia, um acordo de comércio em que estejam envolvidos os Estados Unidos, o Canadá, o México, que pelas suas evidentes vantagens, pela necessidade de reduzir tendências protecionistas e pela criação de um espaço preferencial, esse talvez de sinal protecionista, possa reduzir a dependência da China. E, finalmente, temos de ligar a costa ocidental de África à América do Sul e ao sul da Europa. Temos de olhar para a África e para a sua demografia, que tem enormes desafios, mas não tem menores oportunidades. Temos de olhar para o triângulo
África, Europa, Américas, que é o Triângulo Atlântico, como um garante de segurança e de prosperidade que possa equilibrar, compensar, balancear a pressão enorme do Indo-Pacífico. Trata-se de olhar para o globo terrestre e deixar de pensar de modo horizontal ou hemisférico, de deixar de cortar o mundo em norte-sul e de pensar o mundo verticalmente. Verticalmente num novo espaço atlântico, de profundidade estratégica, que vá do Antártico até ao Ártico, ou como provocação e inspiração, que vá de sul para norte, e não, como costumamos dizer, de norte para sul. Creio termos, dentro da União Europeia, muitos Estados-membros com vontade de estabelecer esta verdadeira comunidade atlântica, relançada e empenhada. Temos de falar com a África e saber construir essa relação de igual para igual, sem nostalgias, mas com esperanças. De a construir com os nossos parceiros africanos, eles próprios com enormes desafios e problemas, que esta comunidade triangular poderia ajudar a resolver. E temos de convencer as administrações e os representantes das Américas, do Sul, do Centro e do Norte, quaisquer que elas sejam, das vantagens inescapáveis desta comunidade. Uma âncora atlântica, um polo atlântico que garanta prosperidade e providencie segurança. Nada disto impede, muito antes, pelo contrário, que se considere e aposte no dinamismo, hoje verdadeiramente juvenil, do antiquíssimo mundo do Indo-Pacífico. É um velho mundo que ressuscita. A começar por compreender, coisa que não tenho ouvido em lado nenhum, o lugar de África, que também tem de ser pensada na relação vertical com a Europa, com quem comunga as longitudes e os fusos horários. A costa leste de África, que tão bem conhecemos, é o portão de entrada na região do Indo-Pacífico, seja pelo Canal de Suez, seja pelo Cabo da Boa Esperança. A África é, portanto, uma plataforma crucial para o relacionamento com a nova centralidade indo-pacífica. Quando todos falam nesta nova centralidade global, nunca podemos esquecer, nunca, que a África é nada mais, nada menos que a margem ocidental do Indo-Pacífico. É o limite ocidental do Indo-Pacífico. A costa leste da África é a costa ocidental do Índico. Se o Pacífico é o oceano que liga a América à Ásia, a África é o continente que conecta a Ásia à América. Caros amigos, já vai longe desta viagem, que é ainda e sempre a mesma. A de um país que navega, mas que, ao contrário da canção do agora recentemente desaparecido Fausto, navega mesmo fora das quatro paredes. Muito obrigado.